Shalom, shalom, amada família Bessorá, amigos queridos, maravilhoso dia na presença do Senhor, 34º dia de oração, caminhando juntinho a Cristo, sendo cobertos pelo seu rastro de amor, colocando os nossos pezinhos nas suas pegadas, sentindo o ventinho das suas vestes em nós. E nesse momento, sentadinhos aos seus pés, ouvindo, aprendendo o que ele parou tudo para nos ensinar. Estamos aqui no Sermão do Monte, vamos ler o pedacinho para hoje, resgatando aqui o início. Quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino dos céus é deles. Quão abençoados são os que pranteiam, porque serão confortados. Quão abençoados são os pacificadores, pois herdarão a terra. Quão abençoados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Quão abençoados os que demonstram misericórdia, porque lhes será demonstrada misericórdia. Quão abençoados os puros de coração, porque verão a Deus. Quão abençoados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Quão abençoados os que são perseguidos por procura da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quão abençoados são vocês quando as pessoas os insultarem, perseguirem, inventarem todo tipo de calúnia contra vocês pelo fato de me seguirem. Alegrem-se, fiquem felizes, porque grande é a sua recompensa no céu. Eles perseguiram da mesma forma os profetas que vieram antes de vocês. O Senhor nos dá este quadro, essa introdução de ensinamento, as bem-aventuranças, os quão felizes são as pessoas, os discípulos de Cristo, do nosso Rabi, do nosso Mestre, que escolheram ter as suas características, ter o seu caráter transformado, serem diferentes, darem uma resposta diferente à maldade. Não é? O mal se apresenta e espera uma resposta do ser humano que o leve cada vez mais para as trevas, cada vez mais para a escuridão, com respostas ou de contendas, brigas, discórdias, ou respostas, de mágoas, rancores, tristezas, amargura. O mal sempre procura plantar uma semente da maldade diante de uma situação, diante de uma atmosfera, para que aquela sementinha nasça no coração das pessoas e as pessoas ali tenham uma raizinha ou levada para a amargura, ou levada para a briga, para a contenda, para o ódio, para a raiva, e dessa forma isso se instala em suas vidas. E o Senhor nos traz a realidade que os seus discípulos, aqueles que andam tão pertinho dele, aqueles que se sentam aos seus pés e ouvem a sua voz, ouvem as suas palavras, ouvem a voz do céu, eles são transformados pelo Senhor. Nós temos a nossa vida mudada pelo Senhor e as nossas reações diárias, as nossas reações cotidianas são mudadas. Nesta semana nós temos orado, recebendo força do alto do nosso dia a dia, para que a gente encontre descanso no Senhor. E nós começamos desde o início dizendo: o Senhor nos apresenta, para que a gente encontre descanso nele, que a gente aprenda dele, ser manso, ser humilde, darmos uma resposta de reação diferente ao mal e à sua maldade, não respondermos o mal com o mal. Ao contrário, não é que o mal vai ficar sem resposta, mas quando nós olhamos o Sermão do Monte, o Senhor nos mostra que, em primeiro lugar, nós, aqueles que escolhemos ser discípulos de Cristo, nós temos uma transformação em nós mesmos. Nós nos tornamos humildes ao Espírito Santo, nós nos tornamos pranteadores,
nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós choramos aos pés do nosso Senhor, nós conhecemos nossas limitações, assim como nós conhecemos que o nosso próximo, que o nosso irmão também tem limitações. Nós temos um olhar iluminado pelos olhos de Cristo, nós sabemos que por trás de uma pedra bruta existe uma rocha, de uma joia preciosa, ali a ser trabalhada pelo Espírito Santo do Senhor. Então as nossas formas de agir são diferentes. Nós não agimos falando mal, nós não agimos murmurando, nós não agimos contendendo nem brigando. A nossa resposta para o mal, porque nós não deixamos o mal sem resposta, mas a nossa resposta para o mal é o bem. Sabe que nesses dias que a gente tem refletido sobre o Sermão do Monte, eu tenho lembrado de algumas historinhas, né? Algumas muito antigas, lá desde a época do magistério, e eu lembro de um livrinho que a gente tinha para trabalhar, que se chama O Frio Pode Ser Quente. E eu me lembro desse livrinho que ele sempre vinha com uma pergunta: e tudo depende de quê? Depende do modo que a gente vê. Então, quando nós estamos com o Senhor, o modo de nós vermos, ele se torna diferente, porque nós aprendemos a observar as atmosferas do maligno, tentando julgar uma pessoa contra a outra, tentando fazer o mal para a humanidade, tentando fazer com que a humanidade sofra. E com Cristo nós somos chamados a ser diferentes. E a passagem de hoje para o nosso dia é a passagem que o Senhor nos traz, onde o Senhor nos diz assim, terminando essa primeira introdução a qual eu coloquei, onde o Senhor nos chama a ser os seus, as pessoas que são misericordiosas, as pessoas que são puras de coração, as pessoas que promovem a paz, mesmo aqueles que são perseguidos por causa da justiça do Senhor e colocados como aqueles que muitas vezes vão ouvir um insulto, muitas vezes vão ser denegridos. Por quê? Pela esperança que temos no Senhor. Mas em qual sentido? Qual é esta esperança? A esperança de que, como nós falamos ontem, a luz do Senhor brilhe e ela demonstre toda a beleza da obra criadora do Senhor, toda a beleza da humanidade, toda a beleza que há nas pessoas. Nós não olhamos buscando o mal nas pessoas, nós olhamos buscando a bondade que há em cada pessoa. Talvez a gente seja criticado por isso. Isso o Senhor Jesus vai nos dizendo. E aí ele nos coloca uma condição, ele diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada. O Senhor está dizendo assim: nós, os seus discípulos, primeiro somos trabalhados em nós mesmos, no nosso caráter, para que a gente depois resplandeça a luz do Senhor, como nós vimos ontem, para que depois a gente resplandeça as coisas externas, para que a gente trabalhe e se achegue ao interior das pessoas. O salzinho, eu lembro sempre do pastor Kleber comentando, Você pega a batatinha, que é uma delícia, mas se a gente pega uma batatinha sem sal, ela não é tão gostosa. Uma carninha, que é uma delícia, mas se a gente pega uma carninha sem sal, ela não é tão gostosa. Mas se a gente pega uma pitadinha do sal e a gente coloca na batatinha, ela se torna muito boa. Uma pitadinha do sal na carninha e ela se torna muito boa. Mas aí ninguém, eu lembro que o pastor sempre fala isso, mas ninguém come uma batatinha e diz assim: ai, que sal gostoso. A gente fala: ai, que batatinha gostosa. Então, quando nós somos chamados, para ser o sal da terra, nós vamos levar o sabor de Cristo, o sabor do reino dos céus. E é como nós dissemos ontem, quando somos a luz,
nós não vamos buscar ser o holofote, né? Nós somos a luz, então por que a gente quer o tempo todo estar no holofote? Se nós somos a luz de Cristo brilhando para revelar o que é bom do Senhor na humanidade. E quando nós somos o sal, nós trazemos o sabor de Cristo, o sabor do reino dos céus. E isso é que é reconhecido pela nossa vida. O que vai ser reconhecido pelas nossas obras, o que vai ser reconhecido pelas nossas ações é a grandeza, é o poder do Senhor, são as suas maravilhas. Quando nós olhamos nesta passagem e que há muitas coisas para ser reveladas, né? E que a gente sempre pede, que a gente toma uma ou duas no dia e a gente pede que o Espírito Santo depois revele pessoalmente a cada um o que o Espírito Santo desejar falar. Mas que a gente recorde, o sal, ele vem representando a aliança de Deus. Nós podemos ver lá em Levítico o sal como símbolo da aliança do Senhor, porque o sal ele torna as coisas, ele conserva. Eu lembro assim de pedacinhos de carne ou de peixe salgados, eles não precisam ficar na geladeira, eles são conservados pelo sal. Então o sal ele pode ser usado neste símbolo daquilo que não vai se deteriorar, naquilo que não vai estragar. Então a aliança do Senhor, ela não vai se deteriorar. Aquilo que o Senhor tem conosco não se deteriora. Ele é fiel, ele mantém. E nós estamos neste compromisso com o Senhor, neste cuidado dele conosco. Quando nós olhamos para o sal, ele traz o sabor. Quando nós olhamos para o sal, ele muda algumas perspectivas, não é verdade? Tudo se torna mais saboroso com ele. Então, para nós, quando o Senhor nos diz, seja o sal, seja o símbolo da minha aliança, daquilo que não se corrompe, seja a resposta saborosa do reino dos céus, seja a resposta dos céus incorruptível. Não pague o mal com o mal, mas vença o mal fazendo o bem. Demonstre boas ações, mude a sua forma de agir. E nisso você será, para as outras pessoas, um modelo do que é o reino dos céus na terra. Como nós já falamos, de sermos embaixadores de Cristo. Ser o sal, trazer este sabor. Quando eu vejo assim, olha, uma porçãozinha de batata, que delícia! Que a gente traga o reino dos céus da mesma forma. Que as pessoas olhem e vejam no reino dos céus um motivo de alegria, uma delícia, algo muito bom, algo muito prazeroso, algo muito saboroso, algo a ser degustado porção por porção de forma que nos faça bem. O sal nos demonstra o tempo, não é? Aqui em casa, por exemplo, quando a gente põe 1 quilo de sal no potinho, esse sal dura muito. Eu não tenho, para falar a verdade, eu creio que acho que 1 quilo de sal, se bobear, ele dura quase 1 ano aqui em casa. Então, quando a gente vai ser o sal da terra, nós vamos em pequenas pitadas, em pequenas porções constantes, com durabilidade, passando tempo junto com as pessoas, com os amigos, sendo perseverantes na nossa oração, na nossa intercessão. Não é aquilo que faz um dia, já fiz hoje, pronto, acabou, não preciso mais fazer. Não é aquilo que é volúvel, não é aquilo que se corrompe, não é aquilo que se estraga com facilidade. É aquilo que é perseverante. Uma pitadinha todo dia, perseverante. Uma pitadinha todo dia, perseverante. Perseverante na nossa intercessão, com muito amor. Falando dos nossos amigos, da nossa família para o Senhor Jesus, como nós temos visto quando visitamos a casa de Pedro. Falando da nossa família com amor, uma pitadinha todo dia.
uma pitadinha todo dia para as mudanças que precisam acontecer na nossa vida. Algumas mudanças em nós acontecem mais rapidamente, outras mudanças ocorrem mais devagar. Uma pitadinha todo dia. Uma pitadinha todo dia à mesa da comunhão da nossa casa, trazendo sempre o que é melhor do Senhor. Sabe, amados, é tão bom quando a gente olha e a gente pode trazer o que é melhor do Senhor e trazer as boas novas, como o Senhor diz, as boas novas, uma pitadinha todo dia do reino dos céus, de que o Senhor nos diz: é chegado o reino dos céus, é chegado um novo tempo espiritual, onde o mal e a maldade são colocados debaixo da autoridade de Cristo. O mal e a maldade são vencidos, o mal e a maldade tem que deixar o espaço, tem que ir embora, porque o governo de Cristo se estabeleceu e nós fomos reconciliados com o Pai. Uma pitadinha todo dia, uma pitadinha todo dia. Não se esqueça disso, porque muito sal, se você pegar aquela porçãozinha linda da batata, aí como diz o pastor Kleber novamente, e você encher de sal e você tentar comer, aí a batatinha perdeu o seu destaque. E aí sim as pessoas vão dizer: tá com muito sal. Então quando o sal quer ser o destaque, você perde a essência daquilo que está sendo apresentado. Nós trazemos a essência que é Cristo, é Ele. Nós somos a sua pitadinha de cada dia, a sua pitadinha de todo dia, ao acordarmos com um sorriso de bom dia, a sua pitadinha de todo dia nas nossas orações, a sua pitadinha de todo dia num alô que nós damos para os nossos amigos, para a nossa família, uma pitadinha todos os dias. Nós somos uma pitadinha todos os dias. Nós não somos inconvenientes, nós não somos excesso. E nós somos uma pitadinha que vai aprendendo cada dia o que o Senhor foi nos trazendo. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados do mesmo modo que julgarem, e o padrão da medida que usarem será usado sobre vocês. Isso está no Sermão do Monte. Em todas as coisas, façam aos outros o que desejam que façam a vocês. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Essa é a regra de ouro, né? Faça para os outros aquilo que gostaria que seja feito a vocês. Está aqui no Sermão do Monte. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga a porta, e muitos escolhem este caminho. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta, e muitos escolhem este caminho. Mas a porta para a vida é estreita, o caminho é difícil, e poucos são os que o encontram. Poucos são os que o encontram. Como um salzinho de todo dia, que a gente seja o auxílio de ajudar os nossos irmãos a encontrarem o caminho estreito e a porta estreita. Que a gente tenha esse amor no nosso coração, que a gente não se corrompa com o que o mal está fazendo, que o Senhor nos dê discernimento sobre as ciladas que o mal tenta armar todos os dias, que a gente não perca a nossa ação conservadora de conservar a presença do Senhor, de conservar a sua palavra, né? Como nós falamos da carninha conservada pelo sal, que a gente não perca essa essência, que a gente não deixe apodrecer, mas que a gente também não seja excesso, porque o excesso, ele também vai tirar a essência da presença do Senhor, porque o sal vai ser o destaque. Queridos, o destaque não somos nós, o destaque é Cristo. Foi Ele quem morreu na cruz pela humanidade.
Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. O amor todo vem dele. Ele é o amor. Ele é o perfeito amor. E nós estamos aqui para cada dia colocarmos uma pitadinha deste amor sobre toda a humanidade, por meio das nossas orações, por meio das nossas palavras, por meio das nossas ações. Uma pitadinha de amor todo dia. Uma pitadinha de amor todo dia. Não vamos nos esquecer disso. Vamos orar nesse dia. Amém? Uma pitadinha de amor do Senhor. Leve pitadinhas de amor do Senhor aonde você for. Muitas pitadinhas de amor do Senhor. Coloque sobre cada pessoa todos os dias, para que não pereça a esperança, para que não pereça a fé, para que a tristeza não tome conta, para que o mal não venha gerar nenhuma atmosfera nos coraçõezinhos. Põe uma pitadinha de amor do Senhor todos os dias. Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabe quanto me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece os meus pensamentos. O Senhor me vê quando viajo, quando descanso. O Senhor sabe tudo o que eu faço. E antes mesmo de eu falar, o Senhor já sabe tudo o que eu vou dizer. O Senhor vai adiante de mim e também me cercas. Coloca sobre mim a Tua mão, o Senhor me protege, o Senhor me guarda. Este conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do Teu Espírito, não há como fugir da Tua presença. O Senhor formaste o meu interior, me teceste no ventre abençoado da minha mãe. E eu Te agradeço por me teres feito de um modo tão extraordinário. As Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. O Senhor me observava quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. O Senhor me via quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida já havia sido registrado, mesmo antes de cada um deles existir. Como são preciosos os Seus pensamentos ao meu respeito. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São numerosos mais que grãos de areia. E quando acordo, o Senhor está comigo. Examina-me, Senhor. Conhece o meu coração. Prova, vê os meus pensamentos. E mostra-me, Senhor, se há em mim algum caminho mau. E me conduz, Senhor, pelo caminho eterno. Entregamos nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, e o Senhor nos ajudará. Os humildes possuirão a terra, nós viveremos em paz e prosperidade. Deixamos a ira de lado, não nos enfurecemos, não perdemos a calma, pois isso nos traz prejuízo. Nós nos aquietamos na presença do Senhor e no Senhor esperamos com paciência. Nós nos aquietamos na presença do Senhor. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, nosso Deus, nossa rocha, nosso Redentor. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, nosso Deus, nossa rocha, nosso escudo, nossa fortaleza, socorro presente. Obrigada, Senhor, por esse dia. Que nós sejamos, Pai, o salzinho da terra, que a gente leve, Senhor, uma pitadinha todos os dias, que realce o valor e o sabor do reino dos céus na terra. Obrigada, Senhor, por tanto amor. No nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada, amados, que o Senhor guarde e proteja a todos, em nome de Jesus. Amém, ó. Uma
pitadinha, pitadinha de amor, pitadinha de amor, todos os dias, no nome de Jesus. Amém.